Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral, se inscreve aqui no Vasco em Família. Deixa o like também, o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando like e tendo a participação aqui de vocês nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu respondo geral e a participação de vocês, o comentário aqui da minha família vascaína acrescenta muito o nosso canal aqui no Vasco em Família. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição. Hoje a gente vai ter uma live lá especial com um convidado às 6h30, então Vascaíno, ajuda Vascaíno, se inscreve lá no Cruz Maltino Sem Fronteira para dar essa moral pra gente. Bora pro vídeo, vamos falar aí do Dedé, né, o Dedé que conseguiu aí a sua liberação do Cruzeiro, seria um bom reforço entre Dedé e Hernando. Vou deixar minha opinião aqui e quero a sua também. Vamos trazer aqui mais partes aí da entrevista do Jorge Salgado, falando do Marcelo Cabo, falando do elenco, falando dos 70 milhões. Vamos trazer aqui, quero a sua opinião também. E vamos aí, mais uma convocação aí do Levenciano, convocando os youtubers numa live protesto na terça-feira. Vamos falar disso tudo? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Torcida vascaína, vamos começar o vídeo aqui parabenizando o Lucão, né? Tá aí a imagem, Lucão foi convocado para as Olimpíadas de Tóquio, muito legal, tanto para o jogador, uma experiência bacana, eu acho tanto para o clube, né, ter um jogador nas Olimpíadas, dependendo do resultado, se o Brasil conseguir a medalha de ouro, tomara que o Lucão consiga jogar, possa jogar, porque o Lucão realmente é um grande goleiro, o que ele falta é mais experiência, a gente sabe que ele pegando essa experiência, vai ser sim um grande goleiro e participar das Olimpíadas é sim uma grande oportunidade. Então, parabéns pro Lucão. Graças a Deus o Lucão aí foi convocado aí para as Olimpíadas de Tóquio. Família vascaína, quero a opinião de vocês aqui no assunto, nesse assunto. Não é uma informação, apenas aqui é a gente trocar aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Então tá aqui na Net Vasco ontem, saiu a notícia que aqui, ex-Vasco, Dedé faz acordo com o Cruzeiro na Justiça e já pode assinar com outro clube. Essa aí é a informação que está aqui na Net Vasco. E aí a gente traz para dentro de campo. Muitos torcedores do Vasco não veem o Dedé como um reforço, né? O Dedé está muito tempo sem jogar futebol, realmente é um longo tempo para um jogador profissional, mas aí a gente se depara com um grande jogador, o cara que fez uma grande história no Vasco e está muito tempo parado, e a gente olha para o campo e vê um desempenho patético, tanto do Hernando quando entra, o que vem jogando muito mal, e o Miranda também, que teve a oportunidade também, que não consegue acrescentar, muito mal posicionado em campo. E aí? E aí fica aquele questionamento. E aí eu pergunto para vocês, família vascaína, Dedé teria a possibilidade de jogar no Vasco, mesmo com esse longo tempo parado? Seria um reforço para o Vasco, tendo ali pelo lado direito Hernando e Miranda, por exemplo? Quero a opinião de vocês. Eu já vou deixar aqui a minha. Dependendo do contrato, né, essa questão de produtividade, eu contrataria sim o Dedé. Né, se o Dedé tiver condições de jogo, como vem mostrando aí no Instagram, vem fazendo treinos em academia, treinos com bola. Ontem ele também postou um jogo-treino. Eu traria o Dedé sim. Já que essa diretoria de esterilidade aí não vai contratar ninguém mesmo, por que não ter um acordo com o Dedé? Dedé com certeza deve querer sim jogar no Vasco pela passagem que ele teve aqui, pela história que ele fez no Vasco, foi campeão na Copa do Brasil, e eu gostaria sim de ver o Dedé. Tendo em vista o desempenho que a gente tem aí de Hernando e Miranda, claro, seria uma aposta do Dedé. Quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, vamos que vamos. Então bora pro vídeo, vamos continuar aí falando da entrevista de ontem do Jorge Salgado. Nós, torcedores vascaínos, estamos indignados aí com o trabalho do Marcelo Cabo, que não consegue dar um padrão de jogo pro Vasco, as substituições, ele se confunde nas próprias ideias dele, troca um jogador, coloca outro, muda, e no jogo seguinte não acredita naquele time, muda tudo de novo. Realmente é um trabalho patético, pavoroso do Marcelo Cabo. Mesmo assim, eu sempre pontuo, o time do Vasco é fraco. Então qualquer treinador que vai chegar no Vasco hoje vai ter dificuldade
como, por exemplo, o ano passado. 4 treinadores passaram pelo Vasco e você viu onde o Vasco foi parar. Então, o problema do Vasco não é só o Marcelo Cabo, e sim os jogadores que ali estão, são jogadores realmente limitadíssimos. Limitadíssimos, para não falar outra coisa. Então, vamos passar aqui um trecho da entrevista onde o Jorge Salgado fala do Marcelo Cabo. E adivinha só, ele fala que o Marcelo Cabo já teve um bom momento no Vasco e que vai voltar a ter. Vocês viram esse bom momento aí, família vascaína? Roda aí. O nosso diretor de futebol, o Alexandre Pássaro, analisando o mercado de treinadores de futebol junto com a parte de análise de desempenho, comissão, pegando outras informações também, chegamos a esse nome. Por que esse nome do Marcelo? Primeiro que ele tinha feito um trabalho muito bom lá no Atlético Goianiense, já tinha disputado Série B, classificou o Atlético para a Série A, teve um desempenho muito bom. Você vê que o Atlético Goianiense estava liderando o campeonato, não sei se ainda está. Mas, enfim. Então, a gente aproveitava um profissional que tem experiência em Série B, em Série A, atuou de maneira bastante satisfatória no campeonato da Série A, era uma pessoa que tinha uma certa identidade com o Vasco, passou aqui quando jovem, jogou futebol de salão, é carioca. Então, ele reunia uma série de predicados que fizeram com que a gente o escolhesse. A gente está muito satisfeito com o Marcelo. Ele começou no futebol do Vasco, teve uma fase inicial muito boa, depois deu uma queda natural, e eu acho que ele retoma ele em algum momento vai retomar essa ascensão novamente. Família vascaína, o próximo trecho também relacionado ao futebol aqui, né, do grande Jorge Salgado, para dizer ao contrário, meu Deus do céu, porque o Jorge Salgado não está aposentado, cara, tá aí curtindo a família, tomando um gelo. O que ele foi fazer dentro do Vasco da Gama? Então aí, o próximo assunto que eu vou trazer aqui é ele falando da montagem do elenco do Vasco, onde ele acredita ali que o Vasco, se não o melhor, é um dos 3 melhores elencos do Vasco. Eu já vou dar minha opinião aqui antes. Em termos de nome, se você analisar a trajetória de cada jogador, eu até posso concordar com ele, né? O Zeca aí jogou no Santos, Marquinhos Gabriel em grandes clubes, o próprio Fernando, por mais que seja horroroso, sempre teve na Série A, o Castan também em passagem em grandes clubes, né? O Cano, hoje a gente tem o Cano, e diversos outros jogadores também da base que sempre estão aí acrescentando. Mas no momento, se você analisar o elenco do Vasco nesse momento, todos os jogadores que vêm, e a gente sempre diz aqui que é refúgio, jogadores que estão muito tempo parados, cara, o Vasco está longe de ser o melhor elenco do campeonato. Em termos físico, em termos de intensidade, porra, o Vasco é um dos últimos, na minha visão. Por mais que tenha entregado muito contra o Goiás, mostrou muita vontade, e a gente tem que exigir essa vontade nos próximos jogos, até porque estava com um a menos, o time correu. Mas, sinceramente, não concordo com grande Jorge Salgado, meu Deus, vai descansar, Salgado, falando do elenco do Vasco. Deixa a opinião de vocês, se liga só. Para o elenco do Vasco, eu acho que o elenco do Vasco, sem falsa modéstia, eu acho que o melhor, se não for o melhor, está entre os 3 melhores elencos da Série B. Agora, é um campeonato difícil, é um campeonato muito disputado, muita viagem, altos e baixos, a gente vai oscilar, campeonato difícil, mas eu acho que a gente tem elenco para subir para a primeira divisão, quem sabe chegar, se a gente tiver um pouco de futebol também, a sorte precisa ajudar um pouco, né? A bola tem que entrar na hora certa. Mas a gente formou um bom elenco, a gente tem mais ou menos 35 jogadores, a gente promoveu muitos jogadores da base, mesclou com jogadores mais experientes. O Cabo sabe trabalhar isso. O Pássaro também é um profissional excepcional também, que acompanha isso tudo. Eu acho que a gente está na direção certa e acho que a gente consegue classificar. Família vascaína, o próximo assunto é os 70 milhões. O tão bendito 70 milhões. Por quê?
A gente vê aí diversas matérias, se você pesquisar no UOL, em diversos sites, o Jorge Salgado falando que já teria captado os recursos, né, os 70 milhões. Então agora ele dá aí, na entrevista ontem com o Mulambo, lá com o Mauro César, mais uma desculpa em relação a esse investimento que ele traria para o Vasco. E aí você vê a tremenda dificuldade que o Vasco passa em todos os cenários estruturais, principalmente no que a gente ama, que é o futebol. Há muito tempo o Vasco não consegue investir no futebol. E durante a campanha existe essa narrativa de já que teria captado os recursos e quando entra, realmente nada aconteceu. Então vou passar aqui o vídeo dele falando e vou mostrar também o print que ele coloca lá no Twitter dele, que assim que ele entrasse, que a justiça dasse ele como presidente do Vasco, os investimentos, os recursos iam entrar. E aí a gente não entende. Se liga só. Durante a campanha a gente tinha um projeto para captar 70 milhões. Esses 70 milhões ia ser alocado para negociar a dívida trabalhista e outras dívidas. A gente ia atacar a dívida. O que aconteceu? Aconteceu que a pandemia se prolongou, a nossa receita caiu, o nosso endividamento subiu muito, o risco, o Vasco também cresceu muito. Então, hoje, a gente tem uma certa dificuldade, sim, das pessoas acreditarem no projeto e colocarem o seu dinheiro para render num título do Vasco. Mas a gente tem atuado com toda a transparência, mostrando projeções da parte financeira, de receita, despesa, como é que a gente pagaria esse título. Já fizemos umas 5 reuniões com investidores e está avançando. Então, é um projeto que a gente não largou, não abandonou, a gente está perseguindo, só que o momento atual não é tão favorável como era na época da campanha. Então, família vascaína, é isso aí. Chega de falar de Jorge Salgado aqui no canal, realmente é um cara que não vai acrescentar para o Vasco. Ontem a entrevista dele com o Mauro César realmente me deixou muito preocupado em diversos sentidos que eu não trouxe aqui. Um deles foi falando que ele é um cara experiente, né? A carreira dele, né, nessa parte administrativa, ele não vai fazer, mesmo com pressão, ele não vai fazer grandes investimentos porque ele tem experiência para isso, e aí me preocupa vendo o time do Vasco jogando desse jeito. Eu acho sim que o Vasco tem que contratar um grande jogador para melhorar esse elenco, não só um, tem que fazer investimentos, isso me preocupou. Falando de interesses pessoais também, e realmente essa situação com os youtubers também, que ele não controla, a gestão não tem como controlar os influencers, né? A influência que tem do lado de fora, me preocupa muito um presidente agir dessa forma. Nós somos ao clube, somos apoio ao clube, estamos falando do Vasco o tempo todo. Quem a gente não concorda, a maneira que está sendo administrado o Vasco é com eles. Claro que os influencers, claro que o YouTube é uma grande ferramenta para o clube. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, dá até vontade de rir. Mais ainda quando ele fala que vai entregar um Vasco forte daqui a 9, 10 anos. Não dá vontade de rir? O Jorge Salgado fez um show de stand-up ontem, muito melhor do que o Thiago Ventura. Muito melhor que o Thiago Ventura. Em 9, 10 anos, no meu terceiro mandato, eu entrego um Vasco forte. Porra, gente, peraí, cara. Peraí. Fale com seu amigo vascaíno que vê no Jorge Salgado. Tem aqui um vascaíno aqui na rua que defende o Jorge Salgado. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, cara, meu amigo, acorda. Olha o que o cara tá falando. 9 a 10 anos vai te entregar um Vasco forte. Porra, peraí, né? E aí, como a gente vê aqui, no projeto Somamos, né, uma ideia de Vasco melhor, uma capacidade de sim de captar os recursos e fazer um Vasco forte, de administrar o Vasco da maneira correta. E a gente traz aqui para vocês aqui o Levin, através do Instagram dele, trouxe essa postagem aí, né, ditadura nunca mais. Está aí a foto e vou ler aqui o texto que ele coloca no Instagram dele. O clube mais democrático do futebol brasileiro sendo conduzido por um presidente interino que não conhece a nossa história, que não aceita receber críticas e que quer calar o torcedor. Sempre estarei ao lado do torcedor, defendendo o clube e garantindo o seu direito dentro de uma democracia. Convido a todos para a live protesto com os youtubers
em desagravo a ditadura e a censura em favor da democracia no Vasco. Terça às 8 horas no canal Levin 2020. YouTube, entre em contato lá com a Peruca também, que é um vascaíno também que eu admiro bastante. Então tá aí, família vascaína. O Levin vai fazer essa live terça-feira, porque, sinceramente, para não dizer outra coisa, é um despreparo do Jorge Salgado, até em postura, até no discurso. Se vocês analisarem, cara, quando o Jorge Salgado aparece numa live, o cara não sabe o que ele tá falando, o que ele tá fazendo ali. Em contrapartida, você vê um cara que tem liderança, que tem brilho nos olhos, trabalhou, que estudou, que sabe os problemas do Vasco, que é realmente vascaíno. Não vejo esse amor do Jorge Salgado pelo Vasco como o Levin demonstra. Então é isso, o Vasco está precisando de amor, de alguém que realmente veja o Vasco como primeiro lugar, realmente queira acertar o Vasco da Gama. Dessa maneira que estão gerindo o Vasco, administrando o Vasco, não vai dar em nada. Venham numa entrevista e tentar mais uma vez contar, poxa, historinha para torcedor, e graças ao YouTuber aqui, o trabalho que todo mundo tá fazendo, essas historinhas não entram mais. Acabou esse papo, essas historinhas, esse blá blá blá, que alguns ainda tentam aí de alguma maneira elevar, mas tá ficando cada vez mais impossível sustentar essa narrativa, porque o Vasco que está se apresentando na Série B é construído por isso. E o Vasco que a gente quer, que a gente almeja, com o projeto Somamos, a gente ainda tem esperança de a justiça virar esse jogo e o Levin mostrar para que veio e mostrar a força do projeto Somamos e da união da torcida vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.